Mas o governo e a esquerda, ministro, estão dizendo que os Estados Unidos estão interferindo na soberania e na jurisdição brasileira. Ora, o Brasil, ao conceder o asilo diplomático à senhora Nadine Heredia, está, o governo sim, afetando e interferindo na jurisdição de outro país, que é o Peru. Nós nos sentimos desrespeitados quando nós aprovamos aquela convocação, acertamos, junto com a sua assessoria, a data, fomos surpreendidos com a sua ausência motivada pelo fato da suposta antecipação da viagem do presidente da República, fato este que eu fiquei sabendo por uma ligação do presidente Hugo Motta, não foi nem por mim, eu poderia ter sido comunicado por sua assessoria e pelo senhor, mas o autor do requerimento, o deputado Evair de Mello, naquele momento, nos trouxe a agenda do senhor naquele dia, repleta de despachos internos, sendo que o voo só partia daqui 22 horas. Nós tínhamos aprovado já um convite no início dos trabalhos desse ano, uma convocação, fazendo com que naquela mesma semana nós aprovássemos, então, uma segunda convocação. Mas eu quero abordar um pouco, ministro, sobre o caso Peru, do asilo da Nadine Heredia. Eu sei que essa situação, o senhor já falou sobre ela várias vezes aqui, inclusive foi inquirido várias vezes sobre ela, se manifestou publicamente quanto dos fatos. Na minha modesta opinião, numa leitura rápida, deputado Marcel, da Convenção de Caracas, a gente percebe que não há uma motivação do governo brasileiro, uma motivação jurídica, correta, legal, em conceder o asilo diplomático a uma condenada por corrupção, porque o artigo 3 da Convenção ele é claro, ele diz, não é lícito conceder asilo a pessoas que, na ocasião em que o solicitem, tenham sido acusadas de delitos comuns, processadas ou condenadas por esse motivo pelos tribunais ordinários competentes, que era o caso dela. Ela estava sendo processada em vez de ser condenada por corrupção, que é um crime comum. Portanto, por mais que houvesse essa questão humanitária, deputado Lindbergh, a questão humanitária não pode, no meu ponto de vista, superar o texto legal da Convenção, que diz expressamente que o Brasil, ou que qualquer país, não poderia conceder asilo diplomático a ela nessa situação. Mas o que fica ainda na dúvida, e o que não está claro para mim, é assim, o governo brasileiro teve acesso aos atestados médicos que motivaram o asilo humanitário à senhora Nadine Heredia? Porque supostamente ela está em tratamento, veio ao Brasil, se alegou isso, de que ela estava em tratamento, mas o governo brasileiro teve acesso a esse laudo, essa documentação, esses atestados médicos, porque a imprensa peruana noticiou que na semana em que ela veio ao Brasil, deputado Nicolas, ela estava fazendo passeios lá no Peru em clubes luxuosos de Lima. Então, primeira pergunta é se o governo brasileiro teve acesso ou teve esses laudos, atestados médicos. Segunda pergunta que fica, qual foi o custo efetivo da ida do avião da FAB? E quem autorizou efetivamente o avião da FAB? Porque todos nós aqui sabemos, deputado Feliciano, todos nós sabemos que alguém tem que autorizar, tem que determinar que a FAB decole de Brasília, vá a Lima e volte com ela. O presidente Lula sabia, foi o presidente Lula quem determinou que o avião da FAB saísse daqui e fosse buscá-la? Foi o senhor, foi sua equipe? Então, quem efetivamente assinou o ofício mandando a FAB ir buscar o avião? E a FAB ir buscar a senhora Nadine Heredia no Peru? Quem mandou a FAB? Quem assinou o ofício? Essa pergunta até agora não foi respondida. Eu gostaria de entender melhor quem determinou que a FAB fosse fazer o transporte dela, porque eu li a Convenção de Caracas. E não há, pelo menos na Convenção, a obrigatoriedade do país asilante em fazer o transporte da pessoa que está sendo asilada. Não vi escrito ipsis literis na Convenção de Caracas essa obrigação do Brasil em trazê-la para cá. Agora, o que me causa também, deputado Faur, estranheza é que, veja, nós estamos no momento em que o governo e a esquerda como um todo está acusando os Estados Unidos de supostamente interferir na jurisdição brasileira. Se houver a sanção, que, aliás, o secretário Marco Rubio acaba de anunciar que vai cancelar os vistos de autoridades estrangeiras que violam a liberdade de expressão. As sanções me parece que acabaram de começar. Mas o governo e a esquerda, ministro, estão dizendo que os Estados Unidos estão interferindo na soberania e na jurisdição brasileira. Ora,
o Brasil, ao conceder o asilo diplomático à senhora Nadine Heredia, está, o governo sim, afetando e interferindo na jurisdição de outro país, que é o Peru. Porque houve uma decisão judicial do Peru condenando a senhora Nadine Heredia por corrupção. E o governo brasileiro, interferindo na jurisdição do Peru, dá o asilo diplomático para ela e não só isso, manda avião da FAB buscá-la. Isso sim é uma interferência do Brasil na jurisdição e na soberania do Peru. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse paralelo do que está acontecendo nesse exato momento com a senhora Nadine Heredia e com as acusações infundadas do governo de que os Estados Unidos estariam tentando interferir na jurisdição e na soberania brasileira. E aqui eu gostaria, já de entrar nesse segundo assunto, que é, veja só, o Brasil concede asilo diplomático para criminosos condenados por corrupção, mas, ao mesmo tempo, persegue brasileiros que estão fora do país. Foi noticiado na imprensa que a Embaixada do Brasil na Espanha contratou um escritório de advocacia para tentar trazer o Oswaldo Eustáquio de volta ao Brasil. Qual foi o custo da contratação desse escritório de advocacia por parte da Embaixada do Brasil na Espanha? Quem recomendou a contratação desse escritório de advocacia? Da onde está saindo o dinheiro? Da própria embaixada? É o Itamaraty que está pagando a contratação desse escritório de advocacia? Em relação aos Estados Unidos, como disse, o secretário Marco Rubio acabou, nesse exato momento, de fazer o anúncio do início dessas sanções. Ontem, saiu uma matéria no Globo dizendo que o Supremo Tribunal Federal estava acionando o Itamaraty estava municiando o Supremo Tribunal Federal de missões oficiais de brasileiros, inclusive de parlamentares brasileiros, aos Estados Unidos. Então, a pergunta que eu quero saber, a resposta, é quais documentos e quais informações o Itamaraty tem municiado o Supremo Tribunal Federal? Porque me parece que o Itamaraty perdeu espaço nas relações internacionais, em cuidar dessa tão importante pauta do Brasil, e passou a ser assessoria internacional do Supremo Tribunal Federal, deputado Feliciano. Então, essa matéria saiu ontem no Globo, eu gostaria de saber do senhor ministro quais foram exatamente as informações que foram compartilhadas, a pedido de quem, se houve um protocolo oficial, se essas informações estão sendo compartilhadas extraoficialmente, e qual vai ser a postura do Itamaraty, já que, nesse exato momento, o secretário Rubio acaba de anunciar que vai começar o cancelamento de vistos de autoridades estrangeiras que tenham violado a liberdade de expressão de americanos. Porque ontem eu disse isso aqui na Credem. O que está sendo debatido nos Estados Unidos, deputado Nicolas, é que decisões do ministro Alexandre de Moraes afetaram diretamente cidadãos americanos e empresas norte-americanas. E, portanto, os Estados Unidos está protegendo a sua jurisdição e a sua soberania, aplicando essas sanções que foram anunciadas nesse exato momento pelo secretário Marco Rubio. Qual vai ser a postura do Itamaraty nesse contexto? Porque até agora não houve um contato efetivo do Itamaraty com as autoridades do governo Trump. Houve troca de cartas, talvez até essas reuniões de segundo e terceiro escalão dos dois governos, mas não houve uma efetiva reunião do governo brasileiro com o governo Trump. Até porque eu quero lembrar a todos vocês que o presidente Lula chamou, no período eleitoral norte-americano, o Trump de fascista. A primeira-dama mandou Elon Musk para aquele lugar. O Lula declarou voto abertamente na Kamala Harris, a opositora do presidente Trump no período eleitoral. O Lula, por onde passa no mundo, resolve criticar o Trump. Então, qual vai ser a conduta do Itamaraty nesse contexto que nós estamos vendo se avizinhar? O Itamaraty vai continuar sendo a assessoria internacional do Supremo Tribunal Federal ou vai fazer relações exteriores de Estado, do Estado brasileiro? Acho que essa pergunta é importante esclarecer. Por fim, nós tivemos recentemente o tragicômico episódio da primeira-dama Janja na China, que até os próprios deputados do PT reclamam nos corredores da atuação da primeira-dama, pedindo interferência da China na regulação das redes sociais aqui no Brasil. Mas isso não é crime. Contra isso não tem inquérito. A primeira-dama pode pedir interferência da China para a regulação de redes sociais no Brasil. Sendo que a China não é exemplo para nenhum de nós de regulação de redes sociais. O Congresso brasileiro já não
quis a regulação das redes sociais através do projeto de lei 2630, que era muito rígido, que implementava a censura. Imagina esse novo projeto que está vindo do governo, depois da viagem que o presidente Lula, junto com a sua primeira-dama, fez à China e pediu a interferência expressa da China na regulação das redes sociais no Brasil. Esses são os meus questionamentos. Eu sei que no Brasil, deputado Marcel, governo e judiciário se confundem. Estão se confundindo ultimamente, né? Mas no Peru, não. Houve uma decisão, ministro, do judiciário peruano condenando a Nadine Heredia. Portanto, o Brasil conceder asilo diplomático à senhora Nadine Heredia é uma interferência do Brasil à jurisdição peruana. Isso é óbvio. É óbvio. Então, se condena a suposta interferência do judiciário americano, ou do governo americano aqui, sendo que não é uma interferência, porque lá eles estão também protegendo a jurisdição deles, mas o Brasil interfere diretamente na jurisdição do Peru, dando asilo diplomático a uma condenada. Né? E o governo pode dar qualquer tipo de instrumento para ela sair. Não foi o governo que condenou ela, foi o judiciário. É que aqui no Brasil o governo e o Supremo Tribunal se confundem num corpo só. Né? Então, lá no Peru não. Lá no Peru tem o judiciário, você tem o governo. O governo autorizou ela a sair do país, mas ela foi condenada pelo judiciário. O Brasil, ao conceder asilo diplomático para ela, está interferindo na jurisdição do Peru. Mas ainda, ministro, eu gostaria de ter claramente a resposta. Quem foi o responsável por assinar o ofício mandando o avião da FAB decolar? Quem determinou o envio da FAB para o Peru buscar a senhora Nadine Heredia? Porque todas as outras vezes que isso foi questionado, alguns dizem que o presidente Lula não sabia, ou foi o ministro Lewandowski, ou foi não sei quem. Eu gostaria de uma resposta concreta. Porque, veja, nós fizemos vários requerimentos de informação, essa comissão aprovou vários requerimentos de informação, perguntando sobre isso. Essa informação, até agora, não foi concreta. Mas eu tenho ciência do ofício SEI, número 372 de 2025, assinado pelo senhor Ricardo Monteiro, chefe de gabinete do ministro Mauro Vieira, dizendo o seguinte: conforme entendimentos prévios, por instrução do senhor presidente da República, muito agradeceria providências para a realização de voo oficial da FAB na data de hoje, 15/4, no trecho Brasil-Lima-Brasília, para o transporte de 2 cidadãos peruanos daquele país para o Brasil. Ou seja, o presidente Lula sabia. E o chefe de gabinete do ministro Itamaraty foi quem determinou que o avião da FAB saísse de Brasília, fosse a Lima e voltasse ao Brasil. É essa a resposta que faltava em todas as reuniões que nós fizemos aqui, requerimento de informação que foi aprovado. Nós não tínhamos tido acesso a isso. Foi o próprio presidente Lula, através do chefe de gabinete do ministro Mauro, quem determinou que a FAB fosse buscar. Repito aqui, na convenção de Caracas, eu posso estar errado, mas li ontem à noite atentamente a convenção. Não existe escrito, expresso, ipsis literis, a obrigação do país asilante em fornecer o transporte para quem está se concedendo asilo.